Deixa eu apresentar quem vai estar aqui conosco hoje, porque hoje nós temos 2 instrutores da nova geração de instrutores competentes, ligados ao tema. Então, eu queria dizer que hoje vai estar conosco a professora Lidiane Marques, que é servidora pública federal. Ela tem atuação na gestão de contratos do Ministério da Saúde. Dizer também que ela tem atuação na área correcional, tanto como presidente de comissões de PADs, né, de processos administrativos disciplinares, também como processo de responsabilização de pessoas jurídicas da Corregedoria Geral do Ministério da Saúde. E também quem vai estar conosco aqui, o professor Vinícius Martins, outro instrutor da nova geração. Ele também é servidor público federal do Ministério da Saúde, professor de licitações, e ele ministra cursos de pregão eletrônico, talvez um dos únicos no Brasil que ministrem dentro do sistema compras governamentais, faz simulações dentro do pregão eletrônico. Ele já atuou como subsecretário de Compras e Suprimentos, secretário de Saúde e Auditoria Interna da Prefeitura Municipal de São Gonçalo, do Rio de Janeiro, coordenador de administração e chefe de compras de Hospital Federal, chefe da divisão de licitações do Departamento de Gestão Hospitalar, presidente de comissão de licitação de outro hospital federal. Então, o assunto hoje, licitações, saúde, que é esse momento que a gente está vivendo, nunca esteve tão próximo, porque os professores são bastante ligados ao tema. Então, a ESAF e a Escola de Governo da Amunis tem o prazer de convidar hoje para a nossa live professora Lidiane Marques e professor Vinícius Martins. Opa! Boa tarde, pessoal. Vamos começar pelas damas, né? Professora Lidiane, boa tarde, um prazer te receber aqui, tá? Boa tarde a todos os colegas aí que estão pelo Brasil inteiro assistindo a gente. Agradeço a presença de todos, né? Disponibilizar aí um tempinho do dia de vocês, dessa rotina de pandemia que a gente está vivendo, para acompanhar aqui, né, essa discussão, os pensamentos que estão sendo desenvolvidos sobre as questões novas que estamos vivendo, né, nas contratações públicas. É isso aí, professor Vinícius Martins, boa tarde, prazer enorme te receber aqui. Boa tarde, Pierre, boa tarde, professora Lidiane, boa tarde a todos os amigos conectados do Brasil inteiro. É uma honra sempre participar de um evento com a ESAF, eu tenho um carinho muito grande pela empresa, todos os colaboradores com o maior carinho, sempre atenciosos, competentes, e principalmente aos colegas que estão assistindo, né, disponibilizando uma hora do dia de vocês. Espero que a gente possa trazer aqui questões práticas sobre o tema. Vivemos uma situação muito atípica, né, de qualquer realidade que passamos já na administração pública. Então, de fato, a nossa ideia aqui, principalmente aqui, o meu objetivo com vocês é trazer uma conversa prática com bastante, né, relacionado ao nosso momento atual social e econômico. Tá ótimo. Então, vamos começar logo, como a gente diz aqui, direto ao ponto. Vamos colocar logo o dedo na ferida, porque tem muita gente. A gente ouve, tanto lê nas legislações, quanto ouve na mídia, e ultimamente nunca se ouviu tanto falar em erro grosseiro. Talvez fosse um termo que só os gestores e servidores da ponta da área de licitações estivessem acostumados, mas agora a gente tem ouvido erro grosseiro para cá. A gente vai comentar daqui a pouco sobre a MP 966, a LINDB, mas vamos começar falando um pouco sobre esse tal desse erro grosseiro, porque nesse momento de pandemia, professores, a cadeia de fornecimento de produtos, de um modo geral, tem sido afetada, né? Caminhoneiros, os custos mais altos, e isso faz com que os produtos na ponta aumentem de preço, né? Diferente da pessoa querer aproveitar o momento e majorar o preço. Eu não estou entrando nesse mérito, estou realmente entrando no mérito de que os custos aumentaram. Por exemplo, vamos para uma parte prática. Um respirador no Brasil, antes da pandemia, se comprava 25 mil, 30 mil reais. Hoje, o gestor não está encontrando, pode pesquisar, não está encontrando a menos do que 100 mil reais. Então, eu vou começar perguntando para vocês, diante desse dilema, né, que a gente está vendo, respiradores a 100 mil reais, o que os servidores da ponta devem fazer? Porque existe a possibilidade de comprar, para salvar vidas. Agora, não comprar estaria se omitindo, além de estar causando um dano enorme por conta das vidas. Quem começa falando, professor Vinícius, professor Lidiane, o que fazer nesse momento desses preços estarem mais altos na ponta para o servidor se proteger durante essas compras? Eu vou deixar o professor
começar com a parte prática dele, e eu venho no final fazendo um retoque aí, justamente enquadrando na questão do erro grosseiro. Por favor, professor Vinícius. Perfeito. Olha, esse é um tema muito importante, por quê? Porque muitos gestores hoje, não só gestores, como agentes de compra e suprimentos, eles têm medo de atuar, né? Então, hoje a responsabilização ele é um tema que vem sempre à tona, então muitas das vezes a gente coloca a burocracia na frente do interesse público. E esse é o ponto que a administração pública hoje, e é um dos temas que a gente sempre conversa, que é o apagão das canetas. Muitos gestores estão deixando de atuar com medo de responsabilização. Isso é culpa de órgão de controle? Não, eu entendo que não. Isso é questão mesmo de capacitação, é questão de saber realmente até onde a gente pode ir. Bom, então, assim, para efeitos práticos, primeiro ponto é diligência. Quem for atuar nessa área não pode achar que vai comprar um respirador como se fosse comprar uma bala numa feira. Vai comprar respirador, é a mesma coisa quando a gente toma uma decisão de comprar uma casa, de comprar um carro. A gente pesquisa, a gente tenta ver procedência, a gente leva um mecânico amigo até o local do carro para tentar avaliar se realmente aquele carro atende ou não atende. Então, quando a gente traz para o mundo prático da administração pública, o que a gente espera do gestor é o quê? Que o gestor avalie realmente se o preço é um preço justo do momento do mercado. Então, não adianta eu comparar, em dezembro se comprava R$25 mil. Nós tivemos uma ruptura do ponto, né, de equilíbrio da economia. Hoje, a demanda é muito maior que a oferta. Então, naturalmente, o preço vai variar, né? Então, o ponto é diligência. Será que o produto me atende? Será que eu fiz uma pesquisa ampla? E quando a gente fala em pesquisa ampla, é pesquisar com fornecedores, com a administração pública, verificar como o meu órgão vizinho conseguiu comprar, como que um estado está conseguindo comprar por 60 mil e o outro estado comprou por 200. Opa, peraí, o que aconteceu nesse processo? Será que eu consultei os fabricantes, os principais fabricantes também? Porque se eu vou consultar o distribuidor primeiro, a tendência é que seja muito mais cara. Então, eu parto para uma busca já com o fabricante. Então, acho que o primeiro ponto, quando a gente fala em erro grosseiro, é aquele que não foi diligente, aquele que um homem médio ou um agente minimamente compromissado realmente com a administração pública, ele vai, né, deixar de atuar de uma maneira que vai ter uma visão sistêmica daquela contratação. Um ponto importante que eu sempre gosto de conversar com os amigos da área, a gente tem que garantir também a qualidade no momento da especificação, no momento da compra e no momento do recebimento. Então, por exemplo, quando eu vou comprar, eu tenho que saber, um requisitante tem que avaliar se aquela compra me atende. Não adianta eu, comprador, ou eu, gestor do órgão, falar, não, eu vou comprar esse que está mais barato e pronto. E aí, o que acontece? O produto não chega da China, ou chega aqui e não tem compatibilidade com o caso do Covid, como a gente tem visto. Então, o primeiro ponto, garantia de amplitude de pesquisa, né? Então, tentar maximizar as fontes de pesquisa, garantir que, tecnicamente, aquele produto vai atender a ponta, então, ter realmente um responsável técnico para apontar, e garantir que aquele preço, ele caracteriza um preço justo desse momento no mercado. E depois, lá na ponta, garantir que vai receber aquele produto, né? E aí a gente vai conversar mais para frente a questão de antecipação de pagamento, alguns cuidados. Então, quer dizer, é a questão da diligência. Diligência é o primeiro ponto. Acho que é o principal fator para a gente diferenciar o erro grosseiro ou de uma ação realmente que talvez eu não conseguisse aí comprar por um preço melhor naquelas circunstâncias. Então, professor Vinícius, para a professora Lidiane complementar, eu só queria que você falasse um pouquinho para a gente. Mais uma vez, eu acho que é sempre bom exemplificar o que é o erro grosseiro. E, além disso, a gente deu o exemplo do respirador, que é uma compra hoje feita pela Lei 13.979. Mas a cadeia dos outros produtos também, que são comprados ainda pela Lei 8.666, também estão sendo afetados por conta do isolamento, os custos estão aumentando de caminhoneiro, enfim... Como se proteger também no caso da Lei 8.666? Então, eu fiz mais duas perguntas. Primeiro, o que é esse tal desse erro grosseiro? Você estava falando sobre o homem médio, vamos exemplificar melhor. E também sobre os produtos que são afetados na cadeia, que não estão ligados diretamente à pandemia. Vamos lá, um caso bem prático de erro grosseiro. Vou comprar um insumo bem estratégico, um equipamento bem estratégico, com alto custo, com alto risco para a administração pública, e eu simplesmente adotei uma cotação só de um fornecedor que tem uma representação em um escritório que não
não tem condições nenhuma, aparentemente, eu não fiz nenhuma verificação naquela cotação, eu não busquei nenhum tipo de subsídio daquele preço, e aí eu adoto a lei dizendo o seguinte, não, a lei do Covid me permite simplificar os estudos preliminares, então com um preço só eu consigo comprar. Então esse é um erro grosseiro, uma coisa é você comprar um item, exemplo, máscara cirúrgica, algodão, material normal mesmo, papel 4, que o risco é menor na hora da compra, né? Então tudo bem, ali eu sei que o preço justo é esse, eu não vou ter tantas dificuldades para o recebimento lá na frente. Agora, algo que vai impactar ou que possua um alto grau de custo, de riscos e custos também para a administração pública, se eu não tomar procedimentos mínimos de planejamento, isso é caracterizado erro grosseiro, ou seja, a questão da negligência. Acho que erro grosseiro está ligado diretamente com negligência. Esse é um aspecto. Segunda pergunta mesmo, as compras que são afetadas também pela cadeia da Lei 8666, que os preços na ponta estão chegando maiores. Perfeito. E aí uma dica prática para os colegas, né? A gente está falando muito de produtos de saúde, mas vamos falar aqui de produtos diversos. Façam uma pesquisa comparando momento atual e antes da pandemia. Pesquisa antes da pandemia, custava tanto tal produto. Atualmente, custa tanto, o dólar subiu, né? A cadeia de suprimentos como um todo, né? Você já falou muito bem, né? Foi afetada, a questão de voos, de frete também, Exato. Isso está gerando um custo muito grande. Eu fiz um levantamento muito rápido com meus amigos da Força Aérea, com o cadete aviador, e eles levantaram que um frete daqui até a China não sai menos que R$1 milhão. Olha. Quer dizer, isso tudo vai impactar em relação a nossas contratações. Então, é fazer o contexto. Quanto era a pesquisa até janeiro de 2020? O produto custava tanto, a prazo de entrega era tanto, quanto que eu consigo hoje? E fazendo amplitude das fontes, tá? Uma dica muito prática, que foi uma ótima medida do Ministério da Economia, nós temos um portal chamado Covid-19. E lá nós temos um banco de fornecedores, banco de contratações. Então, se eu fosse comprar algo muito estratégico hoje, primeiro ponto, eu ia atrás dos fornecedores já cadastrados naquele portal, para poder mostrar que eles que são fornecedores que já forneceram nessa época de Covid-19. Né? E entraria em contato com os fornecedores, né, os fabricantes, verificaria outros preços públicos. Então, erro grosseiro está ligado à negligência, PR. Essa ideia dos fabricantes é muito boa, e para quem quiser achar esse portal do Covid-19, só botar no Google assim, compras públicas, e do lado Covid-19 que você vai achar esse portal. Professor Elidiane, queria que você desse um pouquinho a sua visão sobre esse momento em que, da área correcional, que você é oriunda também, mas esse momento que a gente vive em que as aquisições não apresentam um preço médio daquele preço conhecido e que foi tudo afetado. Como é que o servidor pode ter segurança para atuar? Então, tá ligado ao que o professor Vinícius bem colocou, a questão do zelo, né? O Tribunal de Contas da União, ele tem acordos no sentido de que o erro grosseiro é você agir com grave inobservância do dever de cuidado. Então, se a gente sabe, como o próprio professor Vinícius colocou, se você sabe que você vai adquirir um equipamento de alto custo, de alta complexidade, com dificuldades logísticas, você tem que se preparar ao mínimo para isso, mesmo com as medidas legais que vieram para atenuar a complexidade de um planejamento, né? Simplificar o planejamento, mas tem que ter um mínimo de planejamento adequado ao risco do que você está adquirindo. Então, E a gente sempre sabe que quem está atuando agora, quem está comprando agora, contratando agora, não começou agora na administração pública. São pessoas que têm um mínimo de experiência e que sabem que a pesquisa de preço ela tem que ser ampla, sabe que tem uma instrução normativa que fala como se fazer essa pesquisa. Inclusive, essa instrução tem toques dessa instrução na Lei 13.979, quando fala dos parâmetros de pesquisa. Então, a pessoa sabe que tem que fazer pesquisa. Isso é algo que qualquer um, até quem está entrando no meio de licitações agora, sabe. Então, por exemplo, um órgão de controle, ou, mais tarde, uma comissão de processo administrativo disciplinar, a gente vai olhar isso. A gente vai olhar qual é o perfil daquele gestor, qual o antecedente dele. Ora, se ele já é da área de licitação, se ele já fez cursos da área de licitação, ele tem um mínimo de conhecimento para se esperar dele uma pesquisa.
óbvio que nesse momento em que a gente está, em que as decisões têm que ser tomadas rápidas, você não consegue ficar 5 dias úteis esperando o fornecedor te responder, reiterar, aí esperar mais 5 dias úteis. A gente não consegue. Mas a gente tem o quê? A gente tem o painel de preços. A gente tem que criar um networking, você tem que criar uma rede de parceiros, de colegas que executem as atividades que você executa, trocar o WhatsApp, perguntar como ele está fazendo, qual o preço que ele está pagando. Então, assim, nós não podemos mais viver isolados no nosso mundinho, cada um na sua repartição. A gente tem que criar essa rede. Então, isso vai ajudar muito na hora da colheita de preço, você ter rapidamente uma cesta de preços aceitável, né? E fazer pesquisa com o fornecedor não está descartado, né? Eu, na minha prática, como eu sempre sabia que o fornecedor ele não me respondia, ou ele demorava muito, antes até de entrar no Comprasnet, eu já mandava um e-mail para ele perguntando o valor. E enquanto eu estava esperando ele me responder, eu ia fazendo a minha pesquisa. E se eu terminasse, no caso agora, que a gente tem dias úteis para concluir um processo, né? Não respondeu, justifica no processo. Olha, mandei e-mail. Então, é isso que a gente tem que fazer. Mostrar no processo todos os nossos esforços. Eu vejo muitos colegas muito bons, que são super competentes, trabalham super bem, detalhistas, mas não colocam tudo no processo. Às vezes, entra no painel de preços, não achei o preço do item que eu quero. Fecha o painel. Não achou o preço? Imprime a tela dizendo quais os parâmetros de pesquisa que você utilizou e a tela dizendo que não encontrou nenhum. E coloca isso dentro do processo. Ótima dica. O que é isso? É o princípio faz parte o quê? Vai fazer parte da nossa motivação. A gente fala do princípio da motivação que veio, ele já existia, existe na doutrina, existe na lei federal de processo administrativo, ele existe na lei do Estado do Rio de Janeiro de processo administrativo também. Então, assim, é um princípio que ele já existe e que ele meio que às vezes a gente esquece. A gente acha, tem que escrever muito, é muito chato. Eu tenho que botar isso mesmo no papel? Sim. Tem, porque isso é o princípio da motivação. É você descrever os fatos. E outra coisa que a LINDB traz, a alteração que ocorreu na LINDB em 2018, né, trouxe. E isso vai ajudar, inclusive, na hora de avaliar se é erro grosseiro ou não, é o gestor descrever detalhadamente todas as dificuldades que ele teve. Tem que demonstrar o tamanho do problema que você está em frente. Principalmente... Então, você está falando, professor, em justificar até antes de acontecer alguma coisa. Sim, porque a justificativa, quando vem depois, quando vem numa resposta a um PAD, uma resposta a uma auditoria, ela não assim, o olhar... Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, entendeu? Mas quando você antes, no processo, você já coloca isso, você quem está lendo já muda o olhar sobre a situação. E outra coisa que a gente não pode esquecer, hoje está muito claro na nossa mente a dificuldade que a gente está tendo para comprar. Mas daqui a 1 ano, 2 anos, daqui a 1 ano, quando as contas forem auditadas, né, forem passar pela aprovação do Tribunal de Contas, ou havendo uma auditoria, ou havendo uma denúncia de superfaturamento, a gente não tem mais essa memória. Então, outra dica que eu dou para os colegas, pode parecer preciosismo, mas não custa nada. Baixa reportagens da época dizendo a dificuldade de compras. Boa. Baixa a medida, põe dentro do processo a lei, a medida provisória, para facilitar até de quem vai analisar o seu ato posteriormente, ver que você está se baseando naquilo ali. Tá? Então, assim, é muito importante para a gente poder descaracterizar eventual erro grosseiro. Então, as condições do agente, né, os antecedentes dele, o conhecimento que ele tem, o quanto a administração pública investiu no conhecimento desse agente, tudo isso a gente analisa. Isso eu estou colocando aqui na parte correcional, né? A gente vê o perfil da pessoa. Se ele entrou agora no serviço público ou não, isso tudo a gente olha. Para saber grosseiro ou não. Olha, se uma pessoa que está acostumada a trabalhar com licitação, que sempre soube que tinha que fazer pesquisa de preço, a lei continua dizendo que tem que fazer. A lei que fala da Covid continua dizendo que tem que fazer pesquisa. E ele não fez a pesquisa, então, assim, a gente pende, sim, para o erro grosseiro.
Outros cuidados, só para a gente fechar a questão dos cuidados, Claro. né? Eu gostaria de destacar essa questão do fato e a norma, então, contar pormenorizadamente o fato, juntar tudo que você alegar, você coloca a prova ali. Por mais que hoje pareça óbvio, mas daqui a um ano, 3, 4, pode não ser. Tá? Às vezes, CADs são abertos 5 anos depois do processo. Né? Auditorias também são feitas assim. Então, transparência. É importantíssimo a transparência. Inclusive, é aconselhável até que tenha, os órgãos tenham no seu portal uma aba específica para a Covid e relacionar todas as compras e contratações realizadas para atender, né, a política de enfrentamento à Covid-19. Não se esquecer dos princípios. Então, assim, não é porque estamos numa situação extraordinária, numa situação extrema, que vamos apagar na nossa mente os princípios da administração pública que estão lá no capítulo do artigo 37. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tá? Principalmente essa questão da eficiência, a gente está vivendo um momento em que a prova dos 9 da eficiência é aquele gestor que vai conseguir atender questões extremas, então está exigindo muito mais da administração pública e ela nem sempre recebe recursos suficientes para atender isso. Então, você conseguir fazer o mais com menos, a prova, se você consegue, está sendo agora, né? E sempre essa questão, caracterizar o contexto. Então, isso tudo vai ajudar na hora de avaliar se é ou não erro grosseiro. Tá bom, professora. Professor Vinícius, para a gente tocar para a próxima pergunta, a Vaneide está perguntando no chat se a Lei 13.979 se aplica à União, Estados e municípios. Sim, perfeito, se aplica, tá? Tanto a União como os entes subnacionais, tá? Então, se aplica a todos os entes, sim, tá ok? E se me permite, PR, complementar rapidamente o finalzinho aqui da professora Lidiane, que eu achei espetacular a contribuição. Um ponto importante, porque assim, eu tive a oportunidade de trabalhar tanto em órgãos federais como municipais, e são estruturas diferentes, né? Eu até gosto muito da fala do secretário adjunto de gestão do Ministério da Economia. Ele fala assim, menos Brasília, mais Brasil. A ideia da política é chegar até os municípios, até as estruturas realmente complicadas. Então, por exemplo, eu já atuei em município, por exemplo, e até em órgão federal de saúde, que o gestor não tinha equipe, o gestor não tinha estrutura administrativa e ele tinha que atender as demandas. E a mesma situação, por exemplo, de um outro órgão, que o outro órgão ele tem toda a estrutura administrativa segregadinho, tal, com servidores com capacitação, com salário, né, bem adequado. Então, assim, uma dica prática que eu dou, sempre contextualizem nos processos, né? Façam relatórios de como você pegou a sua gestão. Olha, eu cheguei na gestão, eu tinha assim, eu tinha que atender assado, eu não tinha, por exemplo, eu já tive uma situação como gestor de um órgão que 30 serviços não tinham contratos regulares. Nossa. Eu tinha que regularizar para ontem. Então, assim, isso tudo entra até na LINDB e na medida provisória 966, ou seja, as limitações práticas dos gestores. Então, às vezes, a gente erra numa burocracia, só erra quem trabalha. E quando a gente não tem estrutura, fica muito mais suscetível ao erro. Então, assim, seria relativizar, contextualizar. E segundo ponto, foco no resultado. Foco no resultado. O resultado é comprar justo e atender com qualidade esperada. Eu acho que esse é o ponto que o gestor ele tem que se preocupar. Burocracia, claro. Formalidade, claro. Princípio da legalidade, claro. Mas se eu não comprar bem, eu posso ter aquele processo montadinho, com 3 propostinhas, tudo bonitinho, o produto ser ruim, com um preço totalmente fora de uma realidade. Então, sempre tomar cuidado. Contextualizem e foco no resultado. Tá ótimo. Bom, vamos tocar então sobre a Lei 13.979, porque a gente está falando das contratações da Lei 8.666, que continuam, e da Lei 13.979. Agora, a Lei 13.979, ela traz um texto dizendo que são compras ligadas direta ou indiretamente à pandemia. Nessa palavra, indiretamente, é essa palavra que está causando algumas dúvidas, né? O que é indireta? Ah, meu Deus, já sei que respirador é direto, máscara é direto, mas o que é indireto, né? O que seria uma compra indireta? Mais uma vez, causa um receio na ponta, e a gente... É bom pontuar, pessoal, estamos falando do gestor de boa-fé, do servidor de boa-fé, que quer fazer o correto, mas como se proteger? Então, e tomar as precauções necessárias. Há algumas sugestões
professores, para que não se, em todo momento, não se compre, somente pode ter uma alternativa à compra indireta? Vamos lá, vamos para um caso hipotético, né? O que seria uma compra indireta? Eu trabalho na Secretaria Municipal de Obras, Só que eu fui colocado em isolamento, eu estou trabalhando em casa, teletrabalho. Só que eu não tinha um notebook no meu órgão, eu tenho um computador lá, todo encaixado, que eu não tinha como levar para casa. Bom, meu órgão precisou comprar um notebook para eu ir para casa trabalhar. Essa compra é indireta? Como identificar uma compra indireta, professores? Ótimo. Posso começar? Por favor. Bom, vamos lá. Foi bom você ter tocado, Pierre, sobre a questão de computadores. Existe uma orientação até da Secretaria de Gestão, do Ministério da Economia, consta lá no Coprasnet, da possibilidade, né, do servidor ele ter posse daquele computador que ele utiliza, né, ele vai assinar um termo de posse e levar para trabalhar em casa, no home office. Então, uma possibilidade, antes de abrir um processo de compra, por exemplo, de computador, já verificar se há a possibilidade de levar o computador do trabalho para casa. Esse é o primeiro ponto. Agora, vamos supor, né? Meu computador do trabalho também é um computador que é aquele caixotão, não tem como carregar, né? Eu sou grupo de risco, então não posso sair da minha casa para buscar o computador. Então, essa segunda hipótese, vamos lá. Esse item, computador, ele é indireto? Né? Entendo que sim. Por quê? Porque ele não é um insumo de saúde, né? Ele não é uma máscara cirúrgica, não é um respirador e tal. Esses são caracterizados os insumos diretos. Mas, por causa da pandemia, né, impactou na necessidade de insumos para atividade de meio, como, por exemplo, né, insumos de informática, equipamentos. Então, ele pode ser considerado indireto, mas antes de concretizar uma compra desse objeto, eu, Vinícius, como gestor, adotaria 2 medidas. Primeiro, essa que eu comentei, que é uma orientação da Secretaria de Gestão. Verificaria a possibilidade de levar o computador do trabalho. Não havendo, segunda, o servidor declarar também que ele não tem condições de trabalhar em casa, que ele não tem um computador, até para a questão do orçamento. Lembrando, PR, que agora, mais do que nunca, a professora Lidiane comentou muito bem isso na última pergunta, o gestor tem que fazer mais com menos. Então, se eu compro indevidamente um item que o servidor teria em casa para trabalhar, não deixa de ser um dano erário, não é porque está precisando de computador, né? Então é boa fé do servidor que vai realmente requisitar a compra. Agora, vamos pensar o seguinte, a gente tem que pensar na pandemia, mas vai pensar também pós-pandemia. Será que eu vou comprar computador para todo mundo do órgão, né, notebooks, e o computador no órgão é um computador bom, atenderia ainda alguns anos. Né? E aí, será que eu não posso pensar na locação, por exemplo? Então, antes disso, a gente tem que pensar, não é só pandemia. Pandemia, se Deus quiser, acaba daqui a uns meses, né? Se Deus quiser. Mas a gente tem que pensar quando a gente sair dessa pandemia. Né? E aí, será que essa compra que eu fiz é uma compra que vai deixar um legado para a administração ou vai ficar encaixotado numa sala, perdendo garantia, né, um dinheiro empacado? Então, assim, pensar no pós-pandemia. E outro ponto importante, PR, que aí entra no aspecto direto, que a Lei 13.979, ela trouxe de forma taxativa, porque antes, na Lei 8.666, não impede, não há impedimento de materiais ou compra de equipamentos usados. A Lei 13.979 traz essa possibilidade. Então, por exemplo, eu estou com dificuldade de comprar um respirador. Mas será que eu não posso, de repente, negociar com um fabricante que já esteja desmontando um hospital de campanha em algum outro país, ou até em outro estado, por exemplo, e de repente comprar num valor muito mais barato o respirador já usado. E quando a gente fala em respirador, qualquer outro equipamento pertinente à administração pública. Então, ou seja, a gente, mais uma vez, batendo naquela tecla, deixar claras as opções que nós temos na hora da aquisição. Será que eu vou adquirir? Vou locar? Né? Ou, de repente, não, olha só, vou levar o computador do trabalho, ponto. Né? Eu estou numa escala de revezamento e, de repente, eu levo do trabalho. Então, há, sim, possibilidade, e não simplesmente abrir um processo de compra e acabou, sem avaliar o pós-pandemia. Eu tenho uma pergunta do chat aqui da Vanessa, que está perguntando assim, olha, fazendo a pesquisa, o produto estando acima, a justificativa da compra, ela é feita pelo pesquisador ou ela deve ser feita pelo secretário de saúde, por exemplo, que é o ordenador de despesa? Quem é que faz essa justificativa? Pode ser comigo mesmo? Por favor. Vamos lá. Então, assim, a justificativa, eu entendo que teria que ser uma justificativa dupla, digamos assim. Primeiro, quem fizer a pesquisa, ele tem que apontar, né, que ele seguiu os parâmetros legais, que ele foi amplo, que ele demonstrou como era o preço antes e como é o preço atual, e aí a autoridade competente vai decidir conforme a necessidade. Quem compra é a autoridade competente, mas quem traz os parâmetros técnicos é o responsável pela pesquisa. Ele vai apresentar o cenário para a autoridade competente decidir se vai comprar ou não. Então, seria, ao meu ver,
uma justificativa dupla, de quem pesquisa, mostrando o valor de mercado hoje, e da autoridade dizendo, olha, se eu não comprar, o risco se eu não comprar, pode ter morte do paciente, pode ter descontinuidade de um serviço. Por exemplo, eu sou da Secretaria de Educação, eu não posso deixar de comprar alimento, né? Nós temos políticas agora de entregar cesta básica, então eu vou deixar bem claro, olha, o arroz hoje custa tanto, 10 vezes mais caro do que em janeiro, hipoteticamente. Ah, não vou comprar não. E as crianças vão ficar sem comida? Então, é esse efeito prático que tem que deixar bem claro na decisão. Diferente, por exemplo, se for um item que poderia ser um luxo, digamos assim, para a administração. Ah, não. Supérfluo. Supérfluo, por exemplo. Um luxo, né, até brinco, caneta. Caneta é luxo, a gente leva de casa, ninguém vai morrer. Né? Então, brincando, tá, gente? Não necessariamente. Para a Secretaria de Educação, caneta já é mais importante. Mas é sempre avaliar os efeitos práticos da decisão. Eu tenho a pergunta para a professora Lidiane aqui, da Rosinete Passinho, sobre erro grosseiro. Ela está falando assim, o fato da portaria 188 do Ministério da Saúde de 2020, declarando emergência em saúde pública em decorrência da Covid, ter sido ignorado em prol da economia, e agora essa mesma economia está extremamente prejudicada. Não caberia apuração de responsabilidade quando as ações pré-carnaval teriam reduzido o impacto da pandemia? Enfim, acho que ela está fazendo um balanço, né, de ter afetado a economia, enfim. Olha, isso aí, não sei se caberia a questão aí de erro grosseiro. Eu acho que é mais o momento do legislador, porque aí essa portaria é um ato do executivo, numa função atípica de legislador, né? Então, aí, no caso, o que vai ser visto, na verdade, são os motivos que levaram ele à edição desse ato normativo. Geralmente, os atos normativos, eles são avaliados pela ótica da constitucionalidade ou não, no caso da portaria, da legalidade ou não, se ela afronta alguma lei ou não. E o erro grosseiro, ele estaria muito mais ligado ao ato praticado concretamente pelo gestor, tá? Então, obviamente, em ambos os casos, tudo vai depender do momento em que se está vivendo. Hoje, um ato que talvez seja legal, seja facilmente recepcionado pela sociedade, pelo ordenamento jurídico, amanhã possa ser considerado antijurídico, de acordo com a mudança da legislação ou do ato normativo que está acima dele, no caso dessa portaria. Bom, lembrando também que o STF se posicionou, né, trazendo um elemento a mais ao erro grosseiro, que eu vou até me permitam ler aqui, seja considerado como erro grosseiro o ato administrativo que ensejar violação do direito à vida, à saúde ou meio ambiente equilibrado em razão da inobservância de normas e critérios científicos e técnicos. Perfeito. E aí, BR, se me permite, a LINDB, ela traz esse dispositivo também, dizendo o seguinte, mesmo que o gestor tenha descumprido alguma norma, né, ou descumprido a lei, se a atuação dele for para atender a supremacia do interesse público, né, mostrar por A mais B que ele não tinha outra opção, ele não pode ser punido, né, não pode ser penalizado. Então, entra muito nesse aspecto também, eu estou descumprindo uma norma. Deixa bem claro, olha, mas eu estou descumprindo por quê? Né, qual a minha opção prática? Não, se eu não comprar, o paciente morre, a criança fica sem alimento e tal. Então, assim, é isso que tem que deixar bem claro. Quais as suas opções, atende, não atende, tá? Então, lembrando que a gente está vivendo uma pandemia que a gente está aprendendo também com ela, né? Até 2 meses atrás, o que era falado? Que não precisava usar máscara. Máscara é só para quem estava doente, né? Então, aí, o Ministério não se planejou para comprar máscara para todo mundo, né? Para toda a sociedade ou para todos os funcionários. Aí depois identificou, não, tem que usar máscara. Então, as normas estão se ajustando conforme, né, a ciência vai avançando. Professor, pergunta do Jorge aqui, quanto à pesquisa de preços, há ainda uma polêmica quanto a quem cabe fazê-la, se o demandante ou a área de compras. Pode ser para mim também? Claro, por favor. Ótimo. Daqui a pouco a professora Lidiane tem um monte de perguntas. Adorei a pergunta, obrigado, Jorge, pela pergunta. É o seguinte, isso é questão interna, regimento interno do órgão, tá? Não há isso na lei, quem tem que fazer o quê? Mas, aí vai uma dica, tá? Pesquisa de mercado, na minha humilde opinião, tem que ser em conjunto, tá? E aí, se alguém quiser, um fundamento legal para isso, lá no nosso artigo 8º do decreto 3555 de 2000, que regulamenta o pregão presencial, olha só, decreto do pregão presencial, ele fala o seguinte: o termo de referência é realizado pela área de compras em conjunto com o setor requisitante.
Ou seja, com aquela ideia, e aí nós temos a nossa Instrução Normativa 5 de 2017, fala de equipe de planejamento, nós temos a IN 5 de 2015, então nós temos uma série de normativos, mas não é um ato isolado. Por quê? Por que eu gosto muito dessa construção conjunta? Tá? A área de compras, digamos assim, ou uma área específica de metodologia de pesquisa, ele vai se especializar de como atender a lei. Olha, os parâmetros legais para fazer a pesquisa são esses, atendo a IN e tal, e por aí vai. Agora, eu tenho que atender a área técnica, o lado técnico. Por quê? Nós temos diversas soluções para o mesmo objeto, né? A definição do termo de referência ele acaba se concretizando quando a gente fecha a pesquisa de mercado. Né? Então, muitas das vezes vai se ajustando. Então, se o técnico não participar dessa pesquisa, muitas das vezes a gente tem um erro, não só de questão de preço, né, de estar com sobrepreço ou com um preço muito abaixo da realidade, como direcionamentos indevidos, que na pesquisa a gente consegue mitigar e garantir ampla pesquisa. Por exemplo, já aconteceu um caso comigo, fazendo pesquisa, levei para o requisitante e falei, mas qual a diferença de 2 milímetros e 2,2 milímetros? Aí o requisitante falou, atende. Opa, então vamos botar uma faixa de tamanho? E aí ajustou a especificação na fase da pesquisa de mercado. Então, veja, se fosse um agente de compras sozinho, ele não tem essa capacidade técnica. O requisitante, muitas das vezes, ele também não tem esse know-how, né, das metodologias legais para fazer a pesquisa. Então, o ideal é fazer em conjunto, mas, mais uma vez, vai depender da estrutura administrativa. Tem órgão, por exemplo, que trabalha com uma secretaria de compras de uma pessoa, 2 pessoas, e um requisitante de 20, ou vice-versa. Então, é se organizar internamente, tá? Não existe uma regra geral, né? Vai depender do órgão. Eu gosto da separação, mas trabalhando em conjunto. Bom, a gente está com um monte de pergunta no chat, falando de pesquisa, eu até troquei. Um monte de pergunta no chat, daqui a pouco eu vou respondendo, mas eu estou vendo que muitas delas convergem para esse ponto da justificativa, de se preparar, gente dizendo que adorou a ideia da professora Lidiane de colocar a matéria do jornal, enfim. Vamos seguir um pouquinho aqui, porque a gente falou agora da Lei 13979, a possibilidade de compra indireta, compra direta, mas a gente teve 2 importantes medidas provisórias logo no início da pandemia, que foi a 951 e a 961. Vamos começar pela 951, que regulamenta a dispensa de licitação pelo registro de preço. Né? Nesse cenário, professor Vinícius, depois eu quero ouvir a área de correção com a professora Lidiane. Aproveitando a sua figura de gestor, como é que o servidor pode se preparar para evitar ser responsabilizado por sobrepreço? Eu sei que estou insistindo, mas tem muita gente perguntando ali. Vanessa falou, eu trabalho com produto importado, que mexe com dólar. Enfim, como ele deve se proteger por conta dessa medida 951 que dispensa a licitação? Perfeito. Não, essa medida provisória eu considero ela sensacional pelo seguinte fato. Na verdade, não existe um impedimento, né, de a gente já criar o network, conforme a professora Lidiane comentou, e tentar fazer compras conjuntas. Mas essa medida provisória, ela já trouxe dizendo o seguinte, né, a partir do momento que regulamenta a dispensa por sistema de registro de preços, e aí eu vou caracterizar rapidamente aqui o sistema de registro de preços, PR, porque é importante, né, os colegas saberem. O sistema de registro de preços ele não é considerado uma modalidade de licitação nem tipo. Ele é um procedimento auxiliar, ele é um conjunto de procedimentos de contratação e ele pode ser realizado tanto por concorrência ou pregão. E aí, vou falar rapidamente de características gerais. Primeira característica, assim, que é importantíssimo para o planejamento da administração. Eu não preciso ter orçamento, dotação orçamentária para adquirir ou para contratar, só no momento da contratação, né? Para licitar, eu não preciso ter a dotação orçamentária, então eu posso me planejar. Segundo ponto, eu não sou obrigado a comprar tudo aquilo que eu licitar pelo registro de preço. E aí, nesse aspecto, PR, quando a gente traz para a dispensa de licitação, o que tem acontecido hoje na administração? A gente vem perdendo digamos, a fidedignidade do nosso consumo dos materiais. Né? Eu acompanhei com alguns colegas da saúde, por exemplo, o colega comprou avental para 1 ano, em 3 meses já acabou o avental. Só que ele não sabe qual vai ser o ritmo da pandemia. Então, quando ele for fazer uma nova compra, o receio dele era esse, Vinícius, se eu comprar agora para 6 meses, pode ser que dure um mês só. E aí eu vou ter que fazer outra compra. Isso não é um fracionamento? Não deixa de ser um fracionamento de despesa? Sim, não deixa de ser um fracionamento. Como é que a gente pode mitigar na lei? Aí veio a dispensa por registro de preço. Ou seja, eu posso estabelecer, né, uma previsão, né, para fazer para o consumo, mas não adquirir aquilo tudo. Ainda mais que eu tenho que gerenciar meu orçamento. E uma outra característica que eu particularmente acho até mais importante é a gente não sofrer sozinho.
Como assim? O registro de preço, ele permite as compras compartilhadas. Processos de licitação, tanto de licitação como dispensa agora, né? Compartilhado. Ou seja, só eu que estou comprando máscara, só eu que estou comprando né, avental, ou seja lá qual material. Não. Né? Nós temos 5.500 e tantos municípios, nós temos diversos órgãos federais. Então, nós temos que tentar o quê? Fazer compras conjuntas. Então, a medida provisória veio nessa questão da economia de escala, de chegar e fazer um networking e falar, vamos fazer em conjunto? Vamos negociar em conjunto nossas compras? Então, a gente direciona uma secretaria ou um município, né, como um órgão gerenciador, os outros municípios se juntam e falam, olha, vamos fazer aqui na nossa região, a região sudeste, ou só os municípios do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, vamos nos unir e fazer uma mega compra. Então, a ideia da dispensa por registro de preço é ganhar em economia de escala, é diminuir o retrabalho. Ou seja, eu tenho 92 municípios no Rio de Janeiro, eu preciso abrir 92 processos de compras de máscara? Não, eu abro um mega processo com 91 municípios participantes. Né? E nós temos, no âmbito federal também, um exemplo aqui do Rio de Janeiro, nós temos 6 hospitais federais, 3 institutos federais, hospitais universitários, hospitais estaduais, hospitais municipais. E cada um está fazendo sua compra. Quer dizer, então, assim, perde eficiência, perde qualidade. Né? Exato. Então, a ideia é o quê? Se organizar e fazer em conjunto. E, BR, não é uma novidade, não, tá? Está lá no artigo 15 da 866, que as compras, sempre que possíveis, deverão ser processadas pelo sistema de registro de preço. A medida provisória só veio sacudir os gestores e falando o seguinte, gente, se unam. Né? Não é possível que um estado compre um respirador a 200 mil e o outro do lado comprou por 60. Mesma marca. Entendeu? Então, assim, peraí, vamos lá, faça uma mega compra. Então, é trazer realmente a ideia de comprar em escala. Né? Tem outras características também, mas eu acho que o mais importante aqui, nesse momento, para a medida provisória, é comprar em conjunto e também evitar fracionamento. Eu vou colocar ali uma expectativa de compra, eu já vou deixar acordado com o fornecedor quanto eu vou comprar imediatamente e dizer para ele, olha, isso lá no meu projeto de contratação, né, o projeto base. Olha, eu pretendo, pode ser que eu compre até tanto. Tá? Então, já deixar escalonado isso no planejamento da compra. Deixa eu fazer um paralelo com a Lei 8666 e perguntar para a professora Lidiane exatamente isso. Estamos falando da medida provisória alusiva às compras com a Covid, mas a Lei 8666 segue, professora. E eu queria entender como é que o servidor também pode se proteger fazendo as compras da Lei 8666, em que os preços estão maiores por conta da cadeia, e também um ponto importante, sobre o uso indevido da 13979, achando que está podendo comprar qualquer coisa pela 13979, quando deveria fazer pela Lei 8666, professora Lidiane. Sim. Só na resposta, ressaltar uma coisa que o professor Vinícius falou, que aí a palavra está, obviamente, na minha área, né, do direito, da área correcional, a gente tem essa ligação com a legislação e com os princípios, isso aí é inerente à nossa atuação. Isso é o princípio da eficiência. Você, diante da situação que o mercado se coloca, você se reorganizar, se reconfigurar, e, detalhe, com instrumentos que a gente já tinha no nosso ordenamento jurídico. Então, a gente já tinha essa ideia de unidos somos mais fortes nas compras. Então, quando você une num pregão só vários participantes, vários órgãos, aquele pregão, ele ganha relevo e ganha interesse dos licitantes. Ele chama mais a atenção do mercado. Então, o mercado ele vai ficar muito mais interessado em fornecer, isso na minha lógica, pensando como fornecedor, para entrar num pregão e fornecer para vários órgãos ao mesmo tempo, né, do que ficar cada um. Então, às vezes, um município precisa de uma quantidade X de máscara, o outro do lado X. O fornecedor com uma demanda enorme, ele talvez não se interesse em atender, mas quando eles se unem, eles ganham uma maior visibilidade para o mercado e uma maior importância, né? E até mesmo uma questão de custo, a economia de escala, a questão do frete, tudo isso consegue se diluir ali e melhorar, conseguir a proposta mais vantajosa para a administração pública, que a gente não pode deixar de perseguir mesmo num estado de calamidade que a gente está. Óbvio que a gente não vai atuar no estado de normalidade como a gente estava antes, não. Mas a gente não pode perder de vista essa questão, então, da eficiência. Sobre a Lei 8666, né, as contratações, o cuidado que a gente tem que ter
como a gente está falando muito da 13.979, a gente está vivendo muito na pele, né, as contratações para atender as medidas de enfrentamento à pandemia, é muito comum a gente se confundir, às vezes, na hora, e usar irregularmente a lei do Covid, aplicar uma regra que foi simplificada para uma contratação que seria uma contratação normal. Então, assim, primeira pergunta que a gente tem que fazer é uma pergunta muito simples. Eu teria que fazer essa contratação ou essa aquisição agora, se não fosse a pandemia? Essa é a pergunta que a gente vai fazer. Se a resposta for sim, não, eu estou comprando porque tem a pandemia, eu tenho que atender a pandemia. Então, você segue a Lei 13.979. Se não, a gente vai seguir a 8.666, só que a 8.666, ela sofreu uma alteração, ainda que temporária, porque é uma medida provisória, as medidas provisórias, elas são temporárias, podem ou não ser convertidas em lei, e eu acredito que a medida provisória 961, ainda que seja convertida em lei, vai ser uma lei temporária, é uma lei para atender a situação que nós estamos vivendo hoje. Então, a 8.666, o artigo 24, inciso 1 e inciso 2, sofreram já uma segunda, tinham sofrido uma mudança anterior, até por um decreto, mas vamos discutir aí o ato normativo. Mas os valores da dispensa de pequeno valor já tinham sofrido uma alteração em 2018, salvo engano, e agora, com a 961, também sofreu mais uma alteração. Então, o que originariamente na lei uma contratação direta de pequeno valor, né, de uma obra ou serviço de engenharia seria de até 15 mil, passou para 33, e agora, com a medida provisória 961, está em 100 mil reais. Já as compras e serviços comuns estão em 50 mil reais. E o que eu estava examinando bem da medida provisória, li várias vezes, ela, em momento algum, ela fala que é para exclusivo, para pandemia, então ela alterou 8.666 nesse sentido. Agora, a gente não sabe como é que isso vai ficar depois, né? Mesmo se, de repente, quando vier a nova lei de licitações, vai adotar esse valor, mas fato é algo temporário, mas, por enquanto, as compras e as contratações de até 50 mil que não forem de obras e serviços de engenharia podem ser feitas de dispensa de pequeno valor, e as obras e serviços de engenharia de até 100 mil reais também podem ser contratados diretamente. Só que a gente tem que tomar um cuidado quando a gente faz uma contratação direta. Somente essas contratações diretas que estão sendo feitas pela 8.666, ainda com o limite já alongado. Observar o artigo 26 da 8.666. A justificativa da situação, né? Por que você está comprando daquilo? Aí você vai enquadrar, eu estou comprando porque o valor da estimativa do meu custo é abaixo de 50 mil, e agora teve a mudança, ainda que temporária, da 8.666, eu preciso comprar agora, e eu estou comprando, não é um insumo específico da Covid, mas eu preciso da mesmo assim, nesse momento, então eu estou comprando e fazendo a pesquisa. A justificativa do preço, aí a gente volta no nosso primeiro assunto, que é a pesquisa. Então, não tem como eu justificar o preço sem ter feito uma pesquisa, né? E a justificativa da seleção do fornecedor, né? Então, o professor Vinícius até domina muito como atua, né? Ministrando cursos no Comprasnet sobre ele até pode falar melhor que eu, você pode fazer o que a gente chama de preguinho, né? A cotação eletrônica, o preguinho, né? Que agora pode fazer cotação eletrônica. Eu não sei se o sistema já está habilitado para serviços, mas já está, né? Não, tem na legislação, mas o sistema ainda não foi, né? Mas pelo menos as compras podem ser feitas pelo Comprasnet, né? Pela cotação eletrônica. Outra questão também trazida pela medida provisória 961 foi o pagamento antecipado, que sempre foi um assunto um pouco... Polêmico, pois é. E o que eu achei interessante é que essa medida provisória ela já adiantou algumas coisas, algumas cautelas e regras
da nova lei de licitação, ela está de acordo com a orientação normativa 37 da AGU. Eu sei que tem muitos colegas que são de município, estado, então não são vinculados a essa orientação normativa, mas quem é da área federal, que já leu alguma vez, pode se lembrar, né? Você pesquisou alguma vez sobre o assunto. E acórdãos do TCU, que já se pronunciaram sobre pagamento antecipado, também trouxeram algumas cautelas, né? E isso tudo foi concretizado lá dentro no texto da medida provisória 961. Então, só que a gente tem que tomar muito cuidado com os requisitos. O pagamento antecipado não está totalmente liberado, não. Não liberou geral, né, professor? Não liberou geral, não. Aí vem aquela questão da motivação, da justificativa, e essa justificativa, ela tem que passar por um daqueles requisitos que a 961 coloca, que é mostrar, aí eu permito aqui que a leitura... Por favor. Está bem, né? Represente condição indispensável para obter o bem ou assegurar a prestação do serviço, e aí a gente pode até trazer para o contexto que a gente está, em que alguns bens estão mais escassos, alguns serviços você está com uma dificuldade maior de contratar, então você pode, de repente, utilizar essa possibilidade de pagamento antecipado como um argumento de atrair o seu fornecedor, né? Mas para isso, você tem que demonstrar a dificuldade de contratar em condições normais, para que você justifique a utilização do pagamento antecipado como para a contratação. E propiciar a significativa economia de recursos. Então, fez a pesquisa, viu que sem pagar antecipado é X. Aí você manda um segundo e-mail para o fornecedor, mas se eu pagar antecipado, tem algum desconto? Você consegue reduzir aí? Porque o que acontece? Porque os fornecedores, quando contratam com a administração pública, eles sabem que correm um risco de inadimplência. E esse risco ele é utilizado na precificação, na composição do preço. Então, os preços, naturalmente, para a administração pública, a gente percebe isso na prática, são mais altos, porque o fornecedor ele sabe que está sujeito a ficar 90 dias sem receber. Às vezes, nós temos problemas de repasses orçamentários, a gente não consegue pagar no prazo certo. Então, ele já coloca isso no preço dele, né? Então, o pagamento antecipado, ele atrai o interesse do fornecedor. E aí, gente, você vai utilizar isso se você efetivamente estiver precisando naquele momento daquela contratação ou daquele bem. E a gente tem que tomar alguns cuidados também, né? Não com o pagamento, a gente tem que se cercar de algumas cautelas que o próprio parágrafo 1º, outro dado importante, o pagamento antecipado ele tem que estar previsto em edital ou no documento de adjudicação direta, tá? Não é algo que você vai aplicar depois de já ter contratado, não. Ele tem que estar antes previsto, tá? E nem, por exemplo, eu já fiz a minha contratação, está indo bem a contratação, só que agora o fornecedor não está querendo mais entregar ou não está querendo mais executar o serviço. Posso usar o pagamento antecipado para animar ele, motivar ele? Não. Pagamento antecipado é algo que está previsto no edital ou no documento de adjudicação direta, quando você faz a contratação direta ao invés da licitação. E aí, os cuidados que você vai ter que ter, né? Então, comprovação da execução da parte do serviço, se está sendo efetivamente executado e você vai pagando, né? Então, professora, essa é uma pergunta. A gente recentemente viu na mídia compras de insumos, por exemplo, respiradores que foram pagos e os respiradores não chegaram. Tem gente até presa. Né? Então, para garantir que isso, se proteger até disso, né? Sim. Você acredita, Pierre, não sei se você já percebeu, a lei, acho que é 13.979, ela vê até a possibilidade de uma equipe do órgão acompanhar o recebimento, o translado do material, para ter certeza. Outro cuidado no recebimento, eu tinha até anotado aqui para falar sobre questão de recebimento, que é muito comum, eu como gestora de contratos também, né, também estamos muito ligados à questão de recebimento do objeto, mas já que você falou, vou aproveitar o gancho. Claro. Eu vi outro dia, compraram respiradores que não atendiam às comorbidades dos pacientes de Covid e valores acima. Então, ou muito comum, já acontecia antes, e nada impede de acontecer agora e até mais. Você compra, a empresa, ela fala que vai te entregar, apresenta a proposta com respirador X, com um equipamento X, e entrega Y.
E agora fica mais fácil, porque ela fala assim, tá faltando no mercado. Meu fornecedor não me entregou, eu não tenho como te entregar isso. Então, assim, a gente vai ter que tomar muito cuidado aí com o recebimento do objeto. Mais do que nunca, a empresa, ela tem, se ela se propôs a entregar o respirador X, ela tem que entregar o respirador X. Para ela entregar o Y no lugar do X, primeiro ela vai ter que te comprovar a impossibilidade. E vai ter que te dar uma amostra, tem que te dar um folder de alguma forma que você veja que ele é compatível em termos de compatibilidade com a sua necessidade e de qualidade igual ou superior daquele que ela está deixando de entregar. Então, a gente não pode... é porque eu preciso muito. Coitada, a gente está nesse tempo de Covid, a logística está mais difícil. Não, eu vou quebrar esse galho para a empresa. Cuidado com isso. Eu não sei se, de repente, a gente... né, como esse ato vai ser visto. Então, volto naquela minha dica de ouro da motivação. A empresa escreve dizendo que não tem, ela apresenta a comprovação de que não tem, ou a carta do fabricante dizendo que não fabrica mais, explicando qual é o problema. E, a partir daí, você avalia se o que ela está querendo entregar no lugar efetivamente atende e é de qualidade semelhante ou superior. Então, tomar muito cuidado com isso. Eu fiquei também preocupada com essa questão do recebimento quando eu li na lei falando que a gente pode comprar equipamento usado. E aí eu fiquei pensando na seguinte situação que eu acho que não é muito difícil de acontecer. Você compra um novo, aí na hora de entregar o equipamento novo, a empresa fala assim, então... olha, eu tô sem novo, não consegui, não chegou a tempo, mas eu tenho uns usados aqui, posso te entregar no lugar? Cuidado com isso. Essa questão de possibilidade de ser usado, isso é importante deixar no edital, porque o preço é diferente. Então, você vai estar pagando por algo mais caro e recebendo um usado que teve o efeito da depreciação. Então, não é aquele mesmo valor. Então, por mais que seja da mesma marca, então, um caso como esse, por exemplo, respirador, eu preciso do respirador, estou com o meu hospital de campanha lá, o jornal está na porta dizendo que tem hospital de campanha, tem médico, mas não tem respirador e não tem ninguém pode ser atendido. O máximo que você vai tentar fazer aí, colocar toda a situação no papel e compor com a empresa o seguinte, olha, você me entrega, me dá o que está usado para eu poder, assina um termo de que em 15 dias você vai me entregar o novo, só para não ficar sem. Sim, exatamente. E vai ter um abatimento aí nesses dias que eu não recebi o novo. Então, você vai ter que me dar algum tipo de desconto aí por estar utilizando. Então, muito cuidado com o recebimento. E redobrar esse cuidado com o recebimento, principalmente quando você está adotando aí a antecipação de pagamento. Além de adotar as garantias lá da 8666, do artigo 56, né? Que é fiança bancária, calção em dinheiro, seguro-garantia, tá? Então, utilizar aí as garantias da 8666, lá que estão lá no artigo 56. Então, a adoção aí do pagamento antecipado, eu achei bem interessante para o momento que a gente está vivendo agora, de disputa, né, de escassez, e acompanhar a mercadoria, como eu falei, exigência de certificado do produtor ou do fornecedor. E cuidado, gente, não pode usar o pagamento antecipado no caso de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, tá? Os contratos, que era o principal problema. Para o gestor de contratos, nessa época de pandemia, o que mais está afligindo nós da área de gestão e fiscalização de contratos? Também, né? A questão dos contratos com mão de obra exclusiva. Por exemplo, professor, por exemplo. É muito preocupante essa questão do... Mas eu digo, que tipo de serviço? Serviços, por exemplo, de cooperagem, né? Ascensorista, recepcionista. São serviços, se o órgão está fechado, a gente fica muito nessa insegurança. Poxa, eu pago porque eu sei que a pessoa precisa do emprego, a gente já está vivendo uma questão de desemprego muito grande, e
se eu não pagar, se eu rescindir esse contrato, se eu suspender, eu posso levar também a uma demissão, ainda que essa pessoa mais lá na frente, depois de passado um tempo, seja recontratada. Então, essa questão é algo que aflige também muito o gestor de contratos, pagar ou não pagar. A gente tem até alguns posicionamentos da SEGES, né? Mas a SEGES, gente, ela emite orientações para quem é do Executivo Federal, administração pública direta, autárquica e fundacional. Não atinge nem empresa pública e sociedade de economia mista federal, muito menos município e estado. Então, assim, às vezes demanda dos estados e dos municípios emitirem aí atos normativos, decretos, autorizando o pagamento, glosando a Vale Transporte e Alimentação, porque são aí verbas para o trabalho, e como a pessoa não está se deslocando para ir trabalhar, então isso, assim, ainda está um pouco nebuloso, preocupante, a gente fica muito preocupada obviamente, com o destino das pessoas e, ao mesmo tempo, com o interesse público primário, claro, né? Com o interesse ao erário, né? Será que é dano ao erário eu pagar, ainda que seja só... Então, assim, são questões muito importantes que o gestor tem que ficar atento. Até mesmo em negociar o contrato, a questão de insumos. Ainda que adote posicionamento de manter o contrato, suspender a execução do serviço porque não tem como entrar no órgão, o órgão está totalmente fechado. Mas você não, aquela questão de não querer promover maior desemprego, né? E aí você tem algum ato normativo que te dê segurança jurídica para isso, porque você, gestor sozinho, você, gestor de contrato, fiscal de contrato, você não tem competência para resolver isso. Então, se houver essa possibilidade de manter o contrato, glosando o Vale Transporte, Vale Alimentação, você também analisa outros itens da planilha de custos que possam ser suprimidos momentaneamente, zerados momentaneamente, para manter só aquilo que é efetivamente necessário ali para manter para a relação contratual. Então, assim, a gente está vivendo um momento de muitas incertezas. Temos tido, as medidas provisórias estão ajudando muito, até a 966. Que nós vamos falar agora, calma aí. Está falando mais do mesmo, está repetindo, mas eu acho que talvez facilite para o gestor pegar uma legislação que a gente já tinha antes e trazendo ela com uma outra roupagem, ligada ao contexto que a gente está, aflore maior, lance luz sobre determinadas questões, como o erro grosseiro, o princípio da motivação, que já existiam antes, mas que se no dia a dia, se tivesse lá na LINDB só, no dia a dia, a gente até esquecia do erro grosseiro. É verdade. O professor Vinícius quer fazer um complemento. Ó. Deixa eu só fazer um complemento, que a professora Lidiane explicou muito bem, mas pode ter ficado confuso só no final, pessoal. Então, quando a gente começou a falar de antecipação de pagamento, a professora comentou e é vedado, tá? Então, o serviço com dedicação de mão de obra exclusiva não pode antecipar o pagamento, tá? Então, a discussão é mesmo pós, né, a execução ali, ou a pseudo-execução, né, no momento de pandemia, que vai definir aí essas obrigações trabalhistas e tal. Mas deixa eu só voltar rapidamente o exemplo da antecipação de pagamento. Lembrando, pessoal, só em questões estratégicas. Por quê? Vamos lá. Qual que é a proposta da antecipação de pagamento? É a gente fazer frente ao mercado privado. Né? A administração pública, o que ela faz primeiro? Empenha para poder pagar depois. Né? O fornecedor só recebe depois que entrega. No mercado privado, não. Né? O camarada já paga e pronto. Ou dá o exemplo dos Estados Unidos, que já levou o avião lá e buscou e tchau. Então, assim, isso, pessoal, a gente tem que deixar bem claro que foi uma medida realmente excepcional. Não é porque agora nós temos uma medida provisória, vou comprar notebook, pagamento antecipado, ele me deu um desconto de R$500. Não, eu tenho que demonstrar ali que realmente algo significativo para a administração, que nós vamos mitigar o risco lá na frente. Hoje, infelizmente, ou felizmente, ou é normal, na verdade, as próprias empresas mesmo já falam, só aceito se for pagamento antecipado. Dica prática para os gestores, tá? Porque eu vi acontecer isso com alguns colegas. Antes disso, peguem o CNPJ dessa empresa, ou das empresas que apresentam realmente proposta, faça uma varredura no próprio painel de preços, tem esse campo, no portal da transparência, e verifica como que eles forneceram em outros órgãos.
Por quê? Não só pela questão do valor, mas pela condição. Se ele chegou no órgão vizinho aqui, no estado vizinho, não, a gente empenhou e pagou em 5 dias. Não, o preço foi esse. Então, você traz para a mesa de negociação. Não, peraí, você quer agora o pagamento antecipado, mas você acabou de vender ali pela condição, né, de tal condição. Será que, então, a gente pode tentar negociar? Então, uma diminuição de prazo. E aí, voltando, por exemplo, do respirador, mas os colegas, né, podem adotar isso para outras contratações estratégicas. Esse exemplo que a professora Lidiane comentou, de a gente acompanhar. A gente pode estabelecer o seguinte, ó, eu vou fazer o pagamento antecipado de uma parcela da carga quando eu tiver uma comissão do meu estado, né, da prefeitura, seja lá o que for, que vai lá fazer um recebimento provisório antes de entrar no avião. Já para verificar a especificação, pede para abrir lá um aparelho, ou antes mesmo, né, de sair da fábrica, para ver se aquele aparelho atende essas especificações. Porque, infelizmente, né, pessoal, a gente acaba dando essa dica hoje, porque acaba que a gente identificou na prática esses problemas com outros colegas. Acho que muitos colegas que estavam no processo, né, de compra, os gestores mesmo, não vão imaginar que vai vir um equipamento. Então, às vezes, é difícil realmente se planejar, mas agora que tem acontecido com outros estados, outros municípios, até no âmbito federal, se está acontecendo esse problema, a gente tem um dever de melhorar nossas contratações, então já pensar nesses riscos, tá? Então, só quis fazer esse adendo do pagamento antecipado, porque não é chegar e usar agora como uma carta branca, opa, vamos colocar o pagamento antecipado como já o primeiro critério para negociar. Não, tomem cuidado como é que é o comportamento do mercado naquele nicho. Respirador pulmonar está sendo normal, está sendo comum. Né? Agora, por exemplo, outro insumo, nem tanto. Olha só, eu posso te pagar no dia que você entregar, vamos? Beleza, ele está respeitando o rito. Ele está ele, em vez de pagar em 30 dias, está pagando no mesmo dia. Agora, antecipar é medida extrema. Professor, muita gente perguntando sobre a operacionalização do pregão, né? Como é que vai ser? A gente já vai entrar nesse assunto, mas para encerrar o assunto do registro de preço, a Fernanda está perguntando se a dispensa por registro de preço cabe só para insumos referentes à pandemia. Boa pergunta, tá? Entendo que não, tá? Não cabe só para... Quer dizer, na verdade é o seguinte, vamos lá. Como a gente tem o pregão por sistema de registro de preço, né, e se é para atender, e quando a gente fala em insumos, né, ou contratação de serviços, frente à pandemia, né, então quer dizer que a gente tem deadline, ou seja, a gente tem um prazo para atender aquela urgência. Se for um insumo que não vai impactar na rotina do meu órgão, então a dispensa por sistema de registro de preço pode não se tornar eficiente. Né, porque é claro que esse risco, o fornecedor vai colocar um preço, né, do risco de não entregar. Então, com isso, né, se eu não tenho urgência, eu faço pela licitação, pregão para o sistema de registro de preço. Agora, se for algo urgente, que tem que é relacionado direto ou indiretamente pela pandemia, aí tudo bem. Tá? Então, assim, essa condição do sistema de registro de preço para dispensa, naturalmente, ele se enquadra melhor nas compras conjuntas. Agora, nessa questão por exemplo, se eu estimar algo que eu não tenho certeza que eu vou consumir, se não for algo urgente, é melhor, né, o caminho da licitação, até porque dispensa é exceção. Né, isso não mudou na Constituição, né, até hoje está lá. Né, o caminho legal é a licitação, excepcionalmente a gente faz a dispensa. Então, vai ter que só avaliar conforme o impacto e a necessidade daquele insumo, se está relacionado de fato, direto ou indiretamente ao Covid. Tem uma pergunta do Devin aqui, que caso tenha realizado a dispensa sem registro de preço, de determinado quantitativo, e depois verificar que precisou comprar novamente, uma vez que foi adquirido o item, e não tinha histórico de consumo, e esse consumo foi aumentando durante a pandemia, isso caracterizaria um fracionamento, ou é possível fazer uma nova dispensa? Pois é, posso continuar aqui respondendo? Por favor. Vamos lá, ótima pergunta, tá? Então, assim, vamos lá. Infelizmente, a gente está aprendendo junto com a pandemia, né? Então, esse é um problema que muitos colegas estão passando na prática. Qual dica prática que eu dou para os colegas, tá? Esse caso, se a gente for olhar de forma crua, né, de forma fria, é fracionamento, é um caso de fracionamento. Porém, se eu não fizer isso, qual é o efeito prático? Né? Então, assim, dica que eu dou sempre para os colegas, abrir uma dispensa pela pandemia, abre em paralelo uma licitação para o sistema de registro de preço. E utiliza até o pregão express, né, da nova pandemia, que alguns estudiosos estão chamando da nova lei, né, 13979. Tem gente já perguntando sobre isso, se o pregão não ia ficar sobrecarregado, a gente vai falar sobre isso, mas não, vamos lá. Exato. Então, assim, respondendo objetivamente o colega, faça uma justificativa, né, porque realmente, até 2 meses atrás, né, a gente tinha realmente uma incerteza do que ia acontecer. Então, assim, é um fracionamento, mas é um fracionamento que, se ele mostrar que ele não tem outra opção prática hoje,
que ele negociou. Aí a professora Lidiane comentou agora há pouco sobre a cotação eletrônica, né? Nós temos o sisteminha do Coprasnet, que ele é carinhosamente conhecido como preguinho, que a gente lança no Coprasnet, as empresas entram e brigam. E ele é para contratar pelo artigo 24.2 só para aquisições, do 866. Então, você fala, olha, de fato, eu fiz uma compra por dispensa 2, 3 meses atrás, o nosso planejamento aqui seria possível, sim, atender essa fase de pandemia. Infelizmente, houve um boom que não era esperado, essa é a realidade, justifica que não tinha como saber na época, e aí você fez a dispensa, faz uma nova dispensa, se for o único caminho, em paralelo, abre uma licitação para o sistema de registro de preço. Abriu a licitação para o sistema de registro de preço, você já fala, olha, estou fazendo isso hoje, porque vai que essa dispensa também daqui a 2 meses esgote meu material e eu preciso de novo. Eu já tenho a solução no processo. Eu abri o Pregão Express aqui do lado. Isso sendo insumos diretamente, né, ligados à Covid. Se não for diretamente, é o pregão normal, que a gente vai comentar mais à frente, né? Bom, a Ieda... professora, por favor. A complementação, eu achei interessante o dado que ele colocou, que é um item que não tem histórico de consumo, né? Exato. Então, uma informação muito importante para não demonstrar que teve, qual é a preocupação que se tem? Se teve má gestão, desídia, ou então intenção de burlar a licitação ou usar indevidamente a dispensa da 13979. Então, ele mostrando, inclusive, que não tem histórico de consumo, era um item que até então não era adquirido, mostrando que o quantitativo que você estabeleceu nessa sua primeira dispensa foi de acordo com a demanda que você tinha na época. Então, mostrando que desde já o quantitativo foi estabelecido de acordo com a demanda que você tinha. O que ocasionou ali, o que ocorreu aí, foi uma oscilação brusca da demanda, né? Para a gente tentar cair mais para um caso fortuito, não ser algo que tenha ingerência da administração, seja por ação ou por uma omissão traduzida por má gestão. Então, em termos aí, na hora de justificativa, né? Sempre ressaltar isso. E essa questão que o professor Vinícius colocou, de abrir um sistema de registro de preço, uma licitação para o sistema de registro de preço em paralelo, é importante também utilizar na sua justificativa para atenuar aí a visão que vão ter do fato, né? Já que a gente que tem a iminência de ser enxergado como fracionamento de despesa. Bom, a Ieda está comentando aqui, já vou passar a palavra para o professor. O ideal não seria fazer pesquisa com próprios fabricantes antes de contratar? Acho que a Ieda, já falamos isso no início, Ieda. Sim, a resposta é sim, tá? O Devin falando que tem problema de conexão. Devin, aqui em cima, tem um botãozinho vermelho com 3 pontinhos, clica nele, aperta reconectar que a gente dá uma melhorada. Professor, por favor. Só complementando a pergunta do colega, né, desse caso, que ele fez a dispensa, né, e aí vai abrir agora o pregão e tal. Então, ele mostrar realmente que ele não tinha a possibilidade, mas assim, ele fazendo essa nova dispensa, negociar, falando, olha, eu paguei esse valor, você vai aumentar agora? Ou não, pelo contrário, vamos tentar melhorar, é o foco no resultado. Apesar de, né, olhando de forma bem fria, poder parecer um fracionamento de despesa, né, pode caracterizar, dependendo de quem for analisar, mas mostrou que se preocupou com o resultado, com a qualidade e com o preço. Muita gente olha legalidade sem olhar preço, sem olhar qualidade, PR. Então, é o foco no resultado. Tá? Foco no resultado, eficiência. Nesse momento, é como a professora Lidiane falou muito bem. Esse momento é o momento da eficiência, é fazer mais com menos. Professora Lidiane, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, é uma lei antiquíssima que sofreu algumas alterações e agora a gente traz acho que para assentar tudo, a MP 966, que para uns era um cheque em branco, mas para o gestor de boa-fé, não. Você acabou de comentar um lembrete de que, olha, vamos agir com toda a motivação, com o princípio da responsabilidade, da motivação, enfim, queria que você comentasse um pouquinho sobre a segurança que dá a LINDB e a MP 966 aos gestores que querem atuar, os servidores de boa-fé, e se você acha que em algum momento pode também ter uma flexibilização do controle lá no futuro por conta dessas inovações. O que acontece? A LINDB, ela é tão antiga que na época que eu estudava na faculdade, ela tinha até outro nome. Até mudou de nome. Ela é de 1942. Nossa! Ela é de 1942, ela sofreu alteração em 2010 e agora em 2018, e ela é uma lei voltada para a interpretação das normas, tá?
E aí, em 2018, ela sofreu, foram acrescidos artigos, artigo 20 até o 30, que são artigos que estão muito em voga agora, né? Estão sendo, já, com o advento da lei, já passou a se discutir bastante, mas agora, com a medida provisória 966, que trouxe alguns artigos, né? Reproduziu, não literalmente, mas a ideia de alguns artigos que já estavam na LINDB, ela ganhou um protagonismo maior no ordenamento jurídico. Então, ela veio, essa alteração em 2018, vem em relação para atenuar o apagão das canetas, né? Os gestores aí, e aí, assim, eu, professor Vinícius, a gente se coloca nesse grupo, a gente fica, às vezes, muito inseguro na hora de tomar algumas decisões pensando nos órgãos de controle. Como que a decisão que eu estou tomando agora, o ato que eu estou praticando agora, vai ser visto pelo Tribunal de Contas, pela CGU, ou até pelo Ministério Público, dependendo do caso, né? Eu até brinco, assim, aí rememorando os meus tempos de gestora de contrato de Hospital Federal, um dos maiores hospitais da rede, uma série de problemas para resolver ao mesmo tempo, a angústia que eu tinha na hora de tomar alguma decisão, pensando, ai, meu Deus, será que eu escrevi tudo que eu tinha que escrever? Porque se o TCU depois aparece aqui, como é que eu vou explicar? Então, assim, muita gente deixa de decidir, e até colegas bons deixam de assumir cargos de gestão por conta disso, do medo de ser penalizado pelo Tribunal de Contas, de sofrer algum mandado de segurança. Professora, lembrando que deixar de decidir também pode ser responsabilizado por omissão, né? É o que eu ia falar agora. E isso, gente, não só a LINDB, mas o Estatuto do Servidor, pelo menos o federal, né? Que nós somos federais, então, que eu domino mais, né? Mas eu imagino que os outros também falem que a ação ou omissão, ela atrai responsabilidade. Então, até pela teoria geral da responsabilidade, né, do Código Civil, a omissão, né, ação ou omissão, ela vai atrair, sim, a responsabilidade. Então, a LINDB e a MP 966, elas vieram para dar uma maior segurança ao gestor na hora de decidir. Eu sei que tem muitos colegas muito bons que falam, agora é oba-oba, é o cheque em branco para o desvio, não vai acontecer nada com ninguém, vai agora ocorrer a impunidade, mas não é bem assim. Eu acho que também a legislação ela veio para trazer o órgão de controle, estimular a empatia do órgão de controle. E do judiciário, às vezes, também, porque pela LINDB, quando eles mandam sustar um ato administrativo, ou até mesmo o gestor, ele mesmo vai sustar um ato, ele tem que analisar quais os impactos da sustação desse ato, os impactos práticos. Então, às vezes, por exemplo, tem um mandado de segurança que o juiz manda paralisar uma licitação. Então, pela LINDB, o juiz ele tem que avaliar que se ele conceder a segurança, né, nesse mandado de segurança, para sustar aquela licitação, o que vai acontecer com aquele órgão? Então, vamos pensar numa contratação de nutrição hospitalar num hospital. Aí tem a licitação. Acontece algum problema, algum dos licitantes insatisfeitos entra com mandado de segurança lá, porque foi inabilitado. O juiz, na hora de mandar suspender a licitação, tem que avaliar, poxa, se eu suspender essa licitação agora, a contratação seguinte vai acabar, não vai ter a continuidade do serviço. Então, isso tudo tem que ser analisado, né? Então, a legislação ela está trazendo também para o judiciário, que emitem decisões, para os órgãos de controle, que os tribunais de conta, pela Constituição, eles também podem sustar atos, né? Então, na hora de sustar atos, que observe quais os desdobramentos práticos disso, até que ponto vai afetar o interesse público primário, que é o interesse público da coletividade que se beneficia daquele serviço prestado pelo órgão que está sendo objeto ali da decisão, né? Tem a questão também do erro grosseiro, tem um artigo, o artigo 22 da LINDB, que eu acho muito importante, que
isso ajuda muito o gestor, é a questão do contexto em que ele está, as dificuldades que ele está. Então, agora que é muito se encaixa atual, muito vendo, você vê. E olha que veio lá e não veio agora, não, veio lá em 2018 e está sendo, né, sendo muito importante para a gente nesse momento. Então, assim, o gestor, ele tem, por isso a importância de você descrever toda a situação que você está vivendo, colocar todas as dificuldades. Eu até brinco nos cursos, né? Aí nas aulas, ao longo das aulas, nós vamos ficando mais próximos, assim, aí eu faço as brincadeiras. Eu até brinco que quando a gente faz assim, uma justificativa, a gente pinga gotas de lágrimas para você mostrar aí o sofrimento do gestor no meio daquela decisão. Que olha como ele está sofrendo e ele precisa decidir, e essa foi a que menos impactou aí negativamente no interesse público, o que melhor atendeu o interesse público, a manutenção do serviço público prestado à população, né? Então, eu gosto de ressaltar bastante. E outro ponto que a Lindbe trouxe, e eu já tinha falado antes, mas eu vou repetir, é o princípio da motivação, né? É você descrever os fatos, encaixar ele na norma, e isso é a motivação, né? Então, sempre ficar atento a esses detalhes da lei. Então, professora, a lei... eu já vou passar para o professor Vinícius. Então, a MP 966, você acha que veio em boa hora no sentido de dizer para o servidor, dizendo assim, olha, tome a sua decisão, nós estamos num momento que você precisa tomar a decisão, é importante que você tome, e se essa decisão não tiver dolo, porque fala sobre dolo, for com respaldo técnico, tendo a pesquisa, seja no portal Comprasnet, seja com fornecedor, tome a decisão. O Brasil precisa que você tome a decisão. Então, a MP 966 veio só para lembrar o gestor da ponta, dizendo, ó, pode fazer que a gente está com você. Sim. E faça com zelo. Mostre que você tomou todas as cautelas. É isso que a gente tem que demonstrar no processo, porque nós vamos estar diante de várias situações difíceis. A gente já trabalhar com licitação, a gente já sabe que não é fácil, né? A todo momento a gente tem sempre um desafio, tem sempre uma novidade, nunca é a mesma situação, né? E então, ainda mais agora, um período extremo que a gente está, né? Então, eu acho que a 966 ela só veio ressaltar elementos que já vinham na Lindbe e fazer o encaixe com o momento da pandemia, porque talvez se não tivesse, até a pessoa ler, a Lindbe não é uma lei que fica muito ao alcance de quem trabalha na área de compras públicas e que não é advogado, né? Então, isso, eu achei que a medida provisória, algumas pessoas acharam que eram desnecessárias, eu não entendo desnecessária, não, eu achei importante. Legal, o professor Vinícius quer complementar. Isso, na verdade, eu só queria fazer um fechamento nesse tópico, assim, ainda mais quando eu penso na realidade de municípios, colegas, né, com pouca estrutura, às vezes muito pouco sistema de controle. Então, assim, errar, não tem jeito, a gente vai errar, em algum momento a gente erra, só erra quem trabalha. Agora, tem 4 passos, ou 4 tópicos aqui que eu coloco sempre com os colegas nas aulas, que são tópicos mínimos que a gente tem que atender, né? Seria, aquela qualidade é necessária? É o produto, é aquilo que vai atender, o equipamento que vai atender? Ponto. A forma de seleção foi mais ampla possível, você fez a pesquisa, você tentou, esgotou as suas possibilidades. O preço é um preço justo dentro daquele momento, preço justo, paradigma de mercado. O TCU fala muito nessa nomenclatura nos acordos. Paradigma de mercado. E o último ponto, e não menos importante, está chegando o produto? Chegou exatamente aquilo que foi contratado? Então, ou seja, a fiscalização, mas não é a fiscalização de carimbar papel, é a fiscalização de chegar, porque uma das formas de fraude que a gente vê diariamente na administração pública, muitas das vezes todos os ditos foram cumpridos adequadamente, o preço é justo e tal, mas o cara testa 100 e chega a 5. Aí, meu amigo, é sobrepreço, superfaturamento, tudo junto. Então, assim, acho que são esses 4 pontos básicos, e eu acho que a medida provisória 966, esse contexto de pandemia, ele exige que a gente nunca perca esses 4 passos de vista. Qualidade necessária, pesquisa mais ampla possível dentro da minha realidade, discutir o preço mais justo possível dentro da minha realidade e acompanhar realmente o recebimento de forma realmente técnica que vai atender plenamente a administração. Vocês vejam o que acontece em casos e casos, professor, já vou dar a palavra, claro, primeira dama, mas o Gilson está perguntando, olha a situação. A Secretaria de Saúde realizou uma compra de termômetros por um certo preço, fez um empenho, agora está em atraso de entrega e o fornecedor disse que o dólar
alterou e pode ter alteração no preço. Se fosse o Galvão Bueno, eu perguntaria assim, pode isso, Arnaldo? Eu pergunto para vocês, pode isso, professores? Quer falar, Lidiane? Eu não sei o que sabe. Então, o Tribunal de Contas da União, aí é o que a gente geralmente segue, né, na área federal, mas ele é uma secretaria do Estado, né? Claro. Mas ele fala Secretaria de Saúde, deve ser o estadual ou municipal. Mas mesmo assim, o Tribunal de Contas da União é um ótimo parâmetro. Pois é, essa questão da oscilação do dólar... Eu que estou falando, tá, professora, da oscilação do dólar. Ele só está dizendo que o fornecedor disse que poderá haver alteração no preço. Então, isso aí é que tem que ver no momento em que ele comprou as condições que eram. E por que essa mudança de preço? Porque essa questão do dólar. Que o dólar oscila, isso é um risco do negócio. Então, já faz parte. Agora, se a oscilação é muito brusca, é um caso de você verificar. E mesmo assim, tem a possibilidade de você dispensar esse fornecedor e contratar com outro, fazer uma pesquisa, ver se realmente é isso. Porque, às vezes, o fornecedor, quando você contrata, quando você faz o processo, entra em contato com ele, dá a proposta, ele tem aquele insumo lá. Às vezes, muda, vem uma causa de oscilação do preço, independente do seu dólar, mas ele tem aquele item em estoque e usa esse fato como um artifício de tentar lucrar um pouco mais. Então, não basta a mera alegação de que poderá haver oscilação no valor. Não é bem assim. Ele tem que dizer o que aconteceu, em quanto vai oscilar esse valor, né? Vai ter que fazer uma pesquisa de preço, verificar até com outros fornecedores forneceriam. A gente tem a contratação, a gente tem a licitação, mas a gente também tem a possibilidade de adesão, dependendo do insumo, dá para você fazer a adesão, entrar como participante num pregão, mas aí vai demorar um pouco mais, né? Se está prestes a chegar, é porque já passou um tempo aí de contratação. Está atrasado, ele está falando, inclusive. Está atrasado, está na expectativa e até a necessidade de recebimento daquele insumo. Então, esse argumento por si só pode ser uma desculpa do fornecedor para tentar ganhar um pouco mais diante do contexto extremo que a gente está. E até me fez lembrar uma questão que tem na lei também, agora, falando que você pode contratar por um valor maior do que foi estimado. Então, tomar cuidado com isso também, porque pode ser que alguns fornecedores se valham disso para tentar falar, vou jogar esse argumento, porque como tem isso na lei, pode ser que o servidor se confunda e ache que o momento pertinente, que é possível alterar o valor depois que já ter empenhado. Esse caso que a lei traz, de você comprar com valor acima do que foi estimado, eu entendo que é antes de você empenhar, é o momento lá na fase da seleção do fornecedor. Você estimou X, na fase de selecionar o fornecedor, todas as propostas vieram muito acima, você fez a pesquisa, viu que entre a data que você fez a pesquisa de preço e agora que está na fase da seleção do fornecedor, realmente teve uma oscilação de valor, aí tudo bem, é o caso da lei. Agora, isso depois de já empenhar, já na fase de entrega do insumo, a gente tem que ver com muita cautela e procurar outras estratégias ao invés de sucumbir aos argumentos dele e aceitar esse aumento, tá? Bom, deixa eu só dizer para o pessoal que está perguntando se essa live vai ficar gravada, se a gente vai poder assistir depois. Deixa eu deixar o Ailton tranquilo, que está dizendo que é controlador, o Celso também. Gente, vai ficar gravada. No final, eu vou explicar depois como vocês vão ter acesso, como eu vou explicar sobre o certificado, e no final tem uma surpresa para quem está na live. Fiquem, não percam por esperar. Tá, professor Vinícius, quer complementar alguma coisa ou podemos falar sobre o apagão das canetas? Vai lá. Deixa eu só complementar rapidamente essa pergunta do colega. Para dar uma resposta mais precisa, teria que conhecer os autos e o momento da compra, qual modalidade, o que aconteceu. Mas uma dica prática. Faz um recorte do momento que foi selecionada a proposta, como que era a economia naquele momento, no momento que ele empenhou, porque se for um registro de preço, o fornecedor tem que comunicar antes do pedido formal do fornecimento, então ele tem que ter a boa fé de chegar e falar, a Secretaria Municipal X, a máscara cirúrgica era 9 centavos no nosso pregão, agora eu só consigo comprar com o meu fabricante a 90 centavos. E está acontecendo isso atualmente. Então, essa discussão
ela tem que deixar bem claro, assim, e mostrar, como a professora comentou, ele tem que mostrar que ele vai ter que comprar os insumos naquele momento e não ter em estoque, se aproveitar da pandemia, né, e dessa variação de preços. Então, assim, tem que trazer elementos e até propor, olha, tem como trocar marca? De repente pode ter uma troca de marca, de repente aquele fabricante que oscilou, mas outros não. Então, isso tudo tem que esgotar antes de aceitar qualquer tipo de pedido de realinhamento, aí, ou revisão contratual, aí é uma aula aí de horas aí para a gente discutir. É verdade. Mas é só fazer esse recorte mesmo de quando foi a compra, né, as condições, porque às vezes o que o fornecedor faz, né? Isso já vi em casos concretos. Eu vou atrasar nessa prefeitura aqui porque a outra me pune. Aí eu vou entregar em dia. Né? Então, assim, e isso tem que ser avaliado nesse momento. Né? Então, não deixar de abrir processo de penalidade para poder avaliar realmente o contexto, até para ver se é plausível ou não o que está sendo discutido com o fornecedor. Tá? Aí tem que conhecer mais o processo. Mas só esse cuidadinho que eu queria complementar.